O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. E hoje, Sara, a gente marca uma nova era do podcast, viu? Que maravilha, Cássio. Tô nessa com o time da Algartec e com você. Claro que vai. Você é parte fundamental dessa brincadeira, viu, Sara? E a conversa de hoje é muito importante, especial, porque marca um novo capítulo aqui do nosso podcast e você vai entender por quê ao longo da conversa. Porque a gente está aqui virando uma página, abrindo uma nova era do podcast e para isso eu tenho a honra de receber aqui o Riemann César, que é CEO da Algartec, a Algartec CX, né, ou CX. Você vai entender também o porquê disso, mas a manchete aqui é que, olha, a gente daqui para frente vai mergulhar com ainda mais profundidade nos temas de CX. Você está acostumado a ouvir nas conversas sempre com profissionais dessa área de Customer Experience e agora você vai ouvir isso com uma ênfase ainda maior. E por isso a gente tem a honra de receber o Riemann aqui para explicar um pouco, né, dessa nova era da Algartec, e para explicar um pouco também do que esperar desse mercado de CX. Riemann, grande prazer ter você aqui. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo hoje. Cássio, o prazer é todo meu, tá? É uma honra para a gente estar participando desse canal de comunicação e com essa marca aí desse novo momento da Algar. E a gente está aqui para literalmente a empresa crescer e fazer um negócio diferente, fazer acontecer. É isso aí, a gente já enfatizou aqui na abertura, né? Que é uma grande mudança. Eu queria começar por aí, Riemann. De qual mudança a gente está falando? Que cenário novo é esse para a Algartec, especialmente no que tange CX? Bom, para mim, assim, é uma honra, tá? A empresa tem 25 anos de idade e, por coincidência, é o mesmo tempo que eu tenho desse segmento de relacionamento com o cliente. Então, a gente já passou por vários momentos de mercado. Então, qual que é o grande momento da empresa? Nessa empresa de 25 anos, temos uma base, um fundamento com relacionamento de cliente. Falando de clientes multinacionais, cliente dos vários setores dos segmentos, desde financeiro, linha branca, indústrias, automobilístico e assim por diante. Desses 25 anos de empresa, no meio da nossa vida, mais ou menos, nós criamos uma estrutura focada em TI. Então, a gente chamou essa estrutura chamada de MSP, Managed Service Provider. Então, seria a venda de serviço de TI. E na readequação do portfólio da nossa holding, do nosso grupo Algar, nós tomamos uma decisão de vender essa torre. Na verdade, fomos abordados por uma grande indústria desenvolvedora de hardware, de computador, e tivemos uma oferta que fazia sentido para a gente e ia exatamente a favor dos interesses do Grupo Algar. Então, nós fizemos uma venda da torre de MSP. Essa torre foi vendida para dar positivo, tá? Então, a gente manteve o nome como Algartec MSP e daqui para frente a gente continua como Algartec. Para poder garantir a identidade, garantir o foco da nossa empresa, nesse primeiro momento nós estamos mantendo a Algartec CX, mas em dezembro a gente se consolida novamente como puramente Algartec. Então, o CX é para poder reforçar a nossa vertical de negócio, de relacionamento com o cliente, de BPO, aí, de atendimento e de fazer parte, literalmente, aí, do ecossistema dos nossos contratantes, tá? Essa é a nossa grande virada, esse é o grande marco aí de mudança. Agora, tem uma coisa, né, Riemann, que não muda, felizmente não muda, né, que é o próprio papel da Algartec nesse ecossistema, né, de CX, e cumprindo um papel que acompanha a própria evolução do CX. Né? No passado, me parece, eu posso estar falando bobagem, você tem aí 25 anos de mercado, vai poder falar com mais propriedade, mas me parece que CX migrou de um papel ali muito de atendimento, eventualmente retenção de cliente, né? Para um papel estratégico nas empresas. Né? Quem hoje não trabalhar bem o CX assume um risco
de sobrevivência enorme, né? Por N razões, até pelo desenvolvimento da tecnologia que acompanha CX, até pela disputa pelo cliente em muitos mercados, pelos múltiplos canais de comunicação alcançando o cliente. Então, o que eu queria te perguntar é isso, né? Como é que a Algartec se insere nesse ecossistema que vem se transformando e mais intensamente nos últimos anos vem colocando o CX como cumprindo um papel fundamental na estratégia das empresas? Primeiro que existe um grande ponto que, assim, existem N empresas no mercado de relacionamento com o cliente, tá? Então, existem os contact centers. Nós preferimos não nos posicionarmos como um contact center, e sim como CX, como relacionamento com o cliente. A gente preza por fazer parte do ecossistema do nosso cliente contratante. Então, quando a gente fala que nós atendemos indústrias de linha branca, indústrias automobilísticas, indústrias da beleza, indústrias financeiras, o nosso cliente contratante ele é responsável por desenvolver o produto, fazer a oferta de venda, muitas vezes nos pedem apoio para a venda do produto, e assim, toda a confecção desse tipo de produto é de responsabilidade do nosso cliente. Uma vez que a venda seja feita ou por nós, ou por ele, ou via digital, ou seja o canal que for, o cliente desse nosso cliente é o foco principal. É aí que a gente entra. Então a gente não entra como uma fábrica de call center para poder fazer atendimento de uma maneira sem inteligente. A gente tem como objetivo entregar valor, entregar uma forma contínua nesse ecossistema desse cliente. O que significa o seguinte: a gente quer que o cliente deste nosso cliente, o cliente final lá da ponta que compra a geladeira, que compra o produto, o perfume, que tem o seu cartão, quando ele ligue para a central de atendimento, quando ele interaja com o WhatsApp, quando ele troque um e-mail, quando ele receba um SMS, ele seja identificado pelo nosso contratante. Então, que nós sejamos transparentes nessa ferramenta, nesse processo e nesse ecossistema de relacionamento com a marca que ele comprou, né? Então, é importante que hoje a gente se posiciona não simplesmente como uma empresa de atendimento, e sim como uma empresa de relacionamento e que agrega valor ao negócio do nosso contratante, tá? Então, esse é o grande diferencial da Algartec neste momento, tá? Vai muito na linha, né, o que você acabou de trazer, Riman, com o que a gente viu no mercado, né? Grosso modo, você pegar algumas fontes aí que gostam de tratar do tema CX com mais profundidade, né? Em linhas gerais, você vai sempre ver ali, né, algo como os anos 2000 ali, você vendo os programas de fidelidade surgirem, né, que dão um passo ali adiante no que você falou, que é o mero relacionamento, né? A Algartec mesmo vai além disso. E o mercado foi se desenvolvendo nessa linha. 2010, a ascensão das redes sociais, aí vem e-commerce, canais de relacionamento, incrementando essa proximidade. A década de 2020, a gente já está chegando no meio dela, mas a pandemia acelerou muito a transformação digital e a adoção de ferramentas de CX, intensificando essa importância do relacionamento online. E de 2022 para cá, a gente vê a inteligência artificial generativa, né? Ou o seu principal representante sendo o ChatGPT, mas são muitas aí, Gemini, né? E Copilot e outras, trazendo um novo jeito de fazer as coisas. Então eu dei um panorama até aqui, tentei resumir, se você quiser complementar, fica à vontade, que você vivenciou tudo isso. Mas daqui para frente, como é que você enxerga? Eu acho que, assim, primeiro que a história do relacionamento com o cliente, ela tem um gap muito forte que eu vejo até o momento, que ainda que a gente tem a gente como setor e como segmento tem essa pendência, vamos chamar assim, que é o conceito do omnichannel. Quando o cliente liga para uma central de atendimento, ele espera que esse atendente ou essa pessoa, esse representante que for atendê-lo, tenha acontecido tudo que aconteceu com ele. Desde o momento da compra, desde o momento que ele pesquisou o produto, desde o momento que ele tirou dúvida técnica antes de comprar, depois que ele comprou o produto, que ele entrou em contato via WhatsApp, que ele mandou um e-mail. E hoje em dia acho que esse é um dos principais gaps, tá? Então, e esse é um gap que eu vejo ainda uma distância relativamente grande na resolução, porque existe ainda uma indefinição neste momento de quem que vai ser o dono da grande inteligência.
tá? Se vai ser o nosso contratante ou se ele terceiriza essa responsabilidade. Hoje nós temos operações que são omnichannel, mas nós somos omnichannel até o momento do atendimento em diante. Por quê? Porque aquele momento do atendimento para trás, que é concepção do produto, venda do produto, pesquisa do produto, a gente não tem essa informação e nossos clientes também. Ainda a gente tem esse desafio a ser cumprido. Falando em inteligência artificial especificamente, a gente já utiliza, nós, principalmente a Algartec, nós utilizamos a inteligência artificial já fazem alguns anos, mas a disrupção da inteligência artificial tem acontecido, como você comentou, a partir de 22, que a gente está falando do lançamento, da maior utilização e já também do movimento embrionário aí da inteligência artificial generativa, né? Porque eu falando de não generativa, falando de soluções de Dialogflow, soluções de... Assim, a gente já utiliza, isso aí já hoje em dia virou uma maneira meio commodity de falar. Agora... teoricamente nasceu nos anos 50, né? Exato, que é perguntas e respostas, você só configura... Alan Turing. Exatamente, você configura o que você quer que as coisas respondam. Então, lógico, aí começou esse movimento de machine learning, deep learning, e também de soluções mais cognitivas, que eu vou falar até... Na época de 2020, até um pouquinho antes, 2018, nós já tínhamos algumas coisas acontecendo. Só que ela gastava muito poder computacional, o processo de cloud ainda não estava maduro como a gente está hoje em dia. Então, quando a gente fala de um ChatGPT, que a gente fala de uma Microsoft com Copilot, a gente fala de uma solução do Google e toda uma infraestrutura por trás que sustentam essas soluções de inteligência artificial e soluções generativas, isso viabiliza o desenvolvimento de novos modelos de relacionamento. Tá? Então a gente entende sim que no futuro próximo, nós já estamos pilotando, por exemplo, soluções generativas para Copilot, não a solução Copilot da Microsoft, e sim o Copilot para ser um copiloto de um atendente durante um processo de relacionamento com o cliente. Então, a hora que ele tem uma dúvida, a hora que ele precisa pesquisar um procedimento, quando ele tem que pesquisar uma informação mais técnica do produto, em vez de ele ficar navegando sobre manuais, navegando sobre procedimentos operacionais, ele faz simplesmente uma pergunta sobre o produto e a inteligência artificial já traz essa orientação. E a gente entende que isso é o primeiro passo, porque uma vez que você tenha a inteligência de pesquisa e já tem um output de resposta em texto, para vocalizar um texto desse, ele é poucos passos para frente. Mas ainda essas soluções custam caro, porque ela demanda fortemente interação em ambiente cloud, demanda interação e processamento nesses grandes data centers em cloud, mas o que a gente percebe aí de futuro é que logo, logo nós teremos operadores de, vamos chamar assim, digitais, ou soluções que responderão aí por voz, em nome do operador, mas sempre sendo supervisionado por um atendente, ou por um especialista, ou por uma pessoa de back-office. Então, a tendência do mercado não é o call center acabar. A tendência do mercado é soluções de menor complexidade, de menor valor agregado, sejam executadas de forma automática, sejam atendidas de forma automática, mas que sejam evidenciadas para que uma pessoa, uma estrutura, uma equipe possa estar monitorando e intervindo em casos de... Porque acho que existe não só a questão do contexto do que se fala, mas também o tom que se fala. Então tem coisas aí que a inteligência artificial ainda não está preparada e não sei quando estará também, ou se estará, porque o ser humano ainda tem uma habilidade de saber que o tom de voz está passando mais sentimento de tristeza, de angústia, de nervosismo, de estresse, e uma inteligência artificial vai demorar um pouco mais ainda para poder atender e responder com certa propriedade, tá? Mas a gente já está embrenhando, já temos soluções, já estamos com pilotos. Importante, as soluções hoje em dia, nós temos soluções brasileiras, nós temos soluções internacionais, temos falado aí com empresas da Itália, dos Estados Unidos, para literalmente já estar pilotando em clientes em ambiente de produção. Isso é bastante importante. Adorei que você falou de omnichannel, né, como um desafio, e consigo pensar aqui em alguns grandes motivos para isso acontecer, para essa dificuldade no mercado ser uma realidade, mas duas me vêm à cabeça primeiro aqui.
Reimann, que, primeiro, a própria dificuldade técnica, né, que é a integração de canais, né? Hoje você colocar todos os dados ali em diferentes canais, né, dados que são atualizados em tempo real, gerando visões fragmentadas da jornada do cliente em momentos ali diferentes, específicos. Isso é um desafio técnico por si só, mas tem também um desafio da cultura, né? Dentro das empresas, que é você ter uma mentalidade de colocar o cliente no centro da operação, o que exige tempo, esforço e comprometimento da liderança. Desses dois motivos, desses dois grandes, dessas suas grandes dificuldades, uma me parece que é uma questão técnica, a outra me parece que é uma questão mais trabalhosa, que é a cultura. Tá certa a minha análise? Você enxerga essas barreiras e algumas outras da mesma forma? Ou tem pontos aí que dá para melhorar? Eu vejo um quarto ponto também, que você tinha comentado três, da cultura, da questão técnica, e até o terceiro não me recordo direitinho, mas falando especificamente de um novo, é a questão também de legislação. Hoje, a LGPD, quando a gente fala de mandar uma informação, receber uma informação, armazenar uma informação, precisa de um opt-in do cliente. O cliente tem que optar, autorizar o que você tem a informação. Que aí vai para o primeiro ponto que você tinha colocado na visão técnica. Porque toda e qualquer consulta numa visão de omnichannel precisa de uma chave primária, uma chave que te identifique. Então, seu O CPF, CPF, por ou exemplo, seu o e-mail. RG. Mas só que a gente tem coisas que a gente não vincula ao CPF. Vou dar um exemplo. O cara vai comprar uma geladeira dentro de um marketplace da vida. Não necessariamente você precisa da informação, você precisa daquela chave que é o número do pedido. Esse número do pedido se torna uma chave primária durante o atendimento. Então, se esse cliente se identifica com uma hora com o CPF e uma hora pelo número do pedido e a gente não faz esse vínculo, pronto, aí quebrou o contexto do omnichannel. E aí vai na questão, aí puxa um pouquinho o gancho da cultura. Quando eu falo gancho da cultura, a gente tem os dados hoje em dia dentro no Brasil bastante fragmentados. Então, a gente tem coisas que o CPF é chave, tem coisas que o RG é chave, tem coisas você pega, a gente tem um N documentos que são identificadores das pessoas. Então, até o governo tem trabalhado para poder criar aí um cadastro único para poder identificar uma chave única, mas depende da situação. Por exemplo, se você vai num plano de telefonia, qual é a chave? O número de telefone? Não necessariamente. Que você, cliente, pode ter vários telefones. E o seu problema pode ser no telefone A e não no telefone B. Então, se você pode ter uma pessoa que tem 3 ou 4 celulares, ou dentro de um contrato, um telefone fixo, um celular, mais um plano de TV. Então, você tem que estar vinculando isso a uma chave específica. Essa chave pode ser contrato. Só que amanhã você desfaz esse contrato e cria um contrato novo. Então, esse é um dos principais pontos que eu vejo técnicos, que acho que não é nem a palavra técnica, e sim a disponibilidade de informação para você poder cruzar e criar esse contexto de omnichannel. Agora, o ponto cultural, o que eu vejo o Brasil tem evoluído muito no contexto digital. Então, se você pegar hoje em dia o seu WhatsApp, a sua chave é seu celular. Então, quando você troca o celular, você não mantém o mesmo WhatsApp. Tá? Então, as pessoas têm já criado, antes você trocava de número de celular a torto direito, hoje as pessoas já ficam mais tempo com o mesmo número, exatamente para poder manter o seu número de WhatsApp, por exemplo. Então, acho que esse contexto de cultura, ele com o tempo, ele vai sendo regulamentado de um bem ou mal, tá? E as pessoas vão se adequando. Então, você não liga, por exemplo, perguntar sobre um transporte, uma compra de uma geladeira, se você não sabe o número do pedido. Então, as pessoas estão começando a se informar mais, as pessoas estão começando a ter mais clareza que precisam passar informações ou confiar em algumas informações. Mas, em contrapartida, a gente também tem aí um segmento, um setor que tem N processo de fraude. A quantidade de ligações que você recebe aí de banco, pedindo confirmação que você não pode dar. Então, todo mundo fica muito suspeito sobre dar informação. Então, acho que a questão cultural talvez seja o principal desafio no futuro para a gente, para que as pessoas aceitem passar informação, sabendo que estão passando informação para um canal fair, um canal correto, um canal confiável. A gente está falando aqui de dificuldades para o futuro, né, Reimann? Como se o futuro só trouxesse
barreiras, né? Mas não, ele para CX traz muitas coisas legais também, né? E uma que me vem à cabeça é a hiperpersonalização, né? Que me parece uma oportunidade para as empresas, é óbvio, mas também para nós, consumidores, né? Quando a gente está na posição de consumidor, poxa, que coisa mais chata que você receber, por exemplo, publicidade que não te interessa. Claro que a publicidade ela sempre vai ter uma desvantagem na briga com o conteúdo, né? Mas quando aquela publicidade está na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, tem muito mais chance de funcionar para os dois lados, para quem manda e para quem recebe. No caso, aqui eu usei a publicidade como exemplo, mas para a CX, a hiperpersonalização também pinta como uma tendência, uma oportunidade de futuro? A hiperpersonalização é um dos pontos mais importantes de futuro. E aí a gente tem os grandes desafios que eu comentei agora há pouco sobre coletar esses dados, cruzar esses dados, até para poder criar a tendência. Com poucos dados hoje em dia, sabendo onde o pessoal mora, quantas vezes ela vai no mercado, que tipo de produto ela comprou, já é possível hoje em dia, usando inteligência artificial, inclusive, mostrar qual é a tendência dessa pessoa consumir o produto A ou o produto B, ou quando essa pessoa liga pedindo uma informação, que tipo de informação que ela já está pedindo e que tipo de resposta ela desejaria ouvir. Então, a hiperpersonalização ela é um ponto fundamental no futuro do relacionamento com o cliente. E acho que mais além, a gente tem aí algumas empresas que estão criando o seu cadastro positivo. Quando a gente fala de cadastro positivo, você está dando a permissão para algumas empresas te gerar de você um score, gerar de você uma pontuação. Como que você gosta das coisas, como que você não gosta das coisas, te dá a opção de, eu gosto de falar de carro, mas eu não gosto de falar de esporte, ou eu gosto de falar de esporte e não gosto de falar de carro. Então essa hiperpersonalização, ela vai muito a favor aí na questão do relacionamento futuro, mas de novo, sempre muito de acordo com a intenção do usuário. Então, se o usuário ele quer uma personalização e ele está disposto a receber, ele também tem que ceder dados, tem que autorizar a utilização de dados, porque hoje em dia a hiperpersonalização só funciona uma vez que você tenha dados desse usuário, ou dados de uma população semelhante ao seu usuário. E para ser semelhante, você precisa saber quem é essa pessoa e ter um mínimo de informação para poder compará-los com os outros. Mas a gente entende que isso é fundamental, não só para falar para o usuário final, vamos chamar assim do CX, falando do CPF das pessoas, mas também para as empresas. Quando a gente fala quando uma vez que você atende uma empresa de linha branca, que a pessoa comprou uma geladeira do tipo premium, logicamente a sua oferta e o seu modelo de relacionamento com essa pessoa é diferente. Uma pessoa que comprou um produto muito mais básico e tem outra intenção de compra. Então, acho que de novo, pegando esses pequenos detalhes, você consegue fazer. Não precisa ser uma hiperpersonalização, mas já oferecer itens já bem mais adequados à necessidade de cada público. E eu acho que nesse ponto vai ter um amadurecimento das pessoas, da sociedade como um todo, né, Rima? Porque a gente, vamos dizer, pegar dois extremos assim, um do tipo, nem tenho ideia do perigo que fornecer meus dados, ou do quanto de direito eu já tenho sobre os meus dados, né? Para um outro extremo de total consciência. A gente ainda está mais perto da falta de consciência do que a LGPD propõe, tudo, mas parece que as pessoas vão talvez começar a tomar essa consciência, né? Eu não sei você, mas eu comecei a me incomodar em certo momento assim, com loja que você chega lá, eu quero comprar um tênis. Tá, me dá seu CPF. Não, cara, não dou. Assim, você precisa só do meu cartão de crédito aqui, ou do Pix, sei lá, mas você não precisa. É um pouco extremista isso, porque no outro lado você fala assim, pô, também, se eu confiar nessa empresa, eu estou dando para uma baita fabricante aí, uma loja séria, tal, também se eu confiar e se eu sentir que eles vão usar adequadamente os meus dados, ok, para vocês eu dou o CPF acreditando que ele está bem protegido junto com meus dados e tal. Então passa também por um amadurecimento da nossa relação, né, pessoa física com dados, né? Acho que assim, tem dois modos de olhar vamos falar, trabalhar esses dados. Acho que quando a gente fala de empresas, acho que o Brasil ele já está maduro no ponto da legislação, na maneira que você pode trabalhar, não pode compartilhar. Então, mas o que que isso leva?
Isso leva as empresas a trabalharem com a lei embaixo do braço. Então, quando eu falo as lei embaixo do braço, com as regras embaixo do braço. Quando eu falei agora há pouco que o cliente tem que dar um opt-in, tem que dar um aceite para poder, para que as pessoas utilizem seus dados, 99% das pessoas dá I agree, né? Eu concordo, eu aceito numa página web, aceitando o cookie, aceitando um contrato, sem ler uma linha daquele contrato. E muitas vezes nessa linha do contrato, quantas vezes a gente foi numa farmácia e o cara te fala assim, me dá seu CPF para saber, para eu te dar um desconto. Ele não tá te dando, ele não quer o seu CPF para dar um desconto. Ele quer o seu CPF porque ele vai saber, provavelmente você aceitou em um momento qualquer, que todo e qualquer dado que você forneceu dos seus dados, mais dos seus consumos, podem ser utilizados no momento futuro. Então, se você vai na farmácia e dá seu CPF e você comprou um remédio de dor de cabeça, opa, ele sabe. Se você for na semana seguinte comprou um remédio de dor de cabeça, opa, esse cara tem um problema de dor de cabeça frequente. Vamos oferecer um negócio de um tratamento de dor de cabeça? Então, o que eu quero dizer é assim, as empresas estão muito mais maduras e trabalham com as regras e com a, vamos chamar assim, a legislação embaixo do braço, e o CPF, o usuário comum, ele aceita, ele fornece. Então, esse amadurecimento ainda ele está bem aquém da necessidade. Como eu falei, muita gente dá o agree, quando vai acessa um site e fala, esse site coleta cookie, esse site coleta informação. As pessoas davam, podem aceitar tudo. Então ele não sabe, você não sabe se o que você aceitou está gravando o seu nome, seu CPF, página que você navegou, se página que você navegou anterior, quantas vezes você foi para frente, quantas vezes você foi para trás, que botão você apertou. Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas aceitam porque ela está focada naquele momento. Quer usar a página. Agora, ela não pensa no que acontece depois. O exemplo que você deu sobre o CPF para comprar um tênis, ela dá o CPF esperando para ganhar 10%, mas daqui a pouco ela deu o CPF para poder saber qual é o seu perfil de consumo. Você é uma pessoa que compra tênis para jogar futebol. Você é uma pessoa que comprou meia para jogar futebol. Opa, então você é um esportista de futebol. Então, o que eu posso oferecer mais para você? Uma camisa, posso oferecer para você uma chuteira, posso oferecer para você. E assim por diante. Então, acho que esse é um ponto de real necessidade de amadurecimento do público final aí, do CPF, vamos chamar assim. Um último ponto que eu queria tocar com você, Riemann, ainda assim, vamos dizer, numa perspectiva positiva para o CX no futuro, já que a gente está falando em coletar muitos dados, né? Ainda que falte, como você falou ali atrás, a chave primária em algum momento para você fazer um omnichannel eficiente, mas o fato é que existe uma abundância de dados, ao contrário do que havia no passado, que era a falta deles. Isso te permite uma mensuração de resultados muito mais apurada e muito mais precisa, não é? Correto. Eu acho que a gente tem evoluído muito, como você mesmo falou, acho que nessa última década, a geração de dados, ela cresceu demais. Acho que os próprios dados das pessoas durante transações, elas são muito mais transparentes, muito mais abundantes. Então, a gente entende que essa personalização, essa oferta, isso tende a criar um futuro muito mais atrativo para o nosso cliente. Então, a gente vai conseguir fazer, sim, ofertas mais adequadas, vai sim conseguir fazer interações mais adequadas e tudo isso baseado em dados. E lembrando que esses dados, uma vez que você tem os dados de uma população, você com inteligência artificial, você consegue criar tendência, você consegue criar histórico do que foi feito de maneira que ela não seja mais adequada ou da maneira mais adequada. Então, acho que para CX, a gente tem um caminho promissor e acho que bastante aí, desafiador, mas com boas perspectivas, com a utilização de dados, com a utilização de inteligência artificial, com a inteligência de relatórios e de mineração de dados. Então, com certeza, aí temos um futuro promissor para relacionamento com o cliente. Perfeito. Perfeito, Riemann. Puxa, quero te agradecer muito aí por doar um pouco do seu tempo e bater esse papo. É sempre bom conversar com quem respira, né, esse mercado que é tão importante, tão vital para as empresas hoje. E ter você aqui é uma honra para nós e é uma alegria também poder seguir nessa nova fase aí, tanto do podcast quanto da Algartech. Hoje, CX, daqui a pouquinho, apenas Algartech novamente. Então, obrigado e vida longa à Algartech, viu, Riemann?
Muito obrigado, Cássio. Como eu falei, é uma honra para a gente poder participar desse canal, é uma honra para a gente poder compartilhar um pouco aí, não só a nossa experiência, mas também as nossas ansiedades, nossa perspectiva de futuro, não só como empresa, mas como mercado. Esse movimento para a gente é um movimento muito importante, dá uma nova cara ao Algartec. Então, acho que por mais que nós voltemos aí em dezembro novamente sobre simplesmente jogar Tech CX, mas é cada vez mais focada no nosso cliente, cada vez mais sendo uma parte no ecossistema do nosso cliente, cada vez mais sendo relevante no nosso cliente. Nós não esperamos daqui ser uma empresa de contact center, nós não queremos colocar pessoas para poder fazer atendimento e simplesmente cumprir tabela, e sim a gente quer fazer diferença na vida do nosso cliente e na vida do cliente do nosso cliente. Tá? Então, mais uma vez, obrigado e vida longa a esse nosso futuro que já está batendo a porta aqui. E a Algartec faz acontecer, com certeza. Bom, vamos chegando então aqui ao final do programa de hoje. E olha, Sara, pelo papo aí com o Riemann, deu para ver que são muitos dados sendo gerados o tempo todo, né? Segundo dados da Domo de 2023, a cada minuto 571 novos sites são criados, 48 horas de vídeos são enviadas pro YouTube, 2 milhões de pesquisas são feitas no Google e 204 milhões de e-mails são enviados. Tudo isso gera dados, sem contar milhões de outras fontes. Imagine quantos dados são gerados por dia na internet como um todo. É isso aí, dá para ter uma ideia, né, de quanto dado sai no mundo todo o tempo todo. Então é isso aí. O Riemann César, CEO da Algartec, esteve com a gente e junto com a Sara, ele trouxe aí muito conhecimento e muito insight sobre CX. Então, fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar esse episódio aí com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?